Bom dia, sábios irmãos, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa, trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? Hoje nós vamos estar estudando no Evangelho de Efésios 2, somente o versículo 4 e 5, amém? Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Glória a Deus. Mensagem maravilhosa de esperança, que nos traz vida nesta manhã, que nós viemos aprender mais e mais, depender desse Deus tão cheio de misericórdia, tão cheio de graça sobre as nossas vidas. E a palavra já começa falando sobre misericórdia de Deus, sobre graça. Então a graça de Deus nos muda, nos molda e também nos conduz a uma vida modificada, olha só, para sempre. Esse é o nosso Senhor Jesus. É tudo isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então Deus transforma corações. Como foi falado nessa manhã, a misericórdia dele na minha e na sua vida não tem fim. Então, a graça é o quê? Através da sua palavra. É a melhor ideia de Deus sobre a humanidade. Em vez de pedir que eu e você mudemos, Ele cria a mudança dentro de nós. Porque por isso que muitas vezes o homem quer transformar as pessoas, quer mudar as pessoas, sendo que o próprio Jesus já está falando através da sua palavra. A graça é a melhor ideia de Deus. Em vez de pedir que mudemos, Ele cria a mudança dentro de nós. Olha só o poder do nosso Senhor Jesus. Então, aí eu te pergunto nesta manhã, precisamos ser pura para Ele nos aceitar? Não. Porque Ele nos aceita e nos purifica de todo mal, de todo pecado. Esse é o nosso Senhor Jesus. E aqui em Hebreus 4, no versículo 16, também fala: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Glória a Deus. O que nós aprendemos com isso? A graça é a voz que o invoca a mudar e depois nos dá o poder de conseguir mudar. Olha só, por isso que a palavra fala assim, ó: nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Olha só o poder da graça. Então nós somos transformados pela graça de Deus, que só vem somente dele, não tem outro meio. Amém? E se cada um de nós aqui hoje olhar para o pecado sem a graça, é o quê? É desespero para nossas vidas. Mas se eu e você olhar para a graça sem pecado, olha só a diferença, é arrogância. Por quê? Olhar os dois em conjunto é conversão. Então a gente tem que olhar para o pecado e também olhar para a graça. Glória a Deus. E aqui em Gálatas 2:20 fala assim, ó: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha só. Então Cristo está agindo, tirando você, a sua vida, ousadamente de uma vida sem o quê? Sem a graça, para uma vida moldada por ela. Olha só a diferença. Então é o presente dando presentes. Então o Senhor nesta manhã está nos presenteando com esta graça.
que através dela eu e você vai ser moldada, dia após dia. Amém? Então, não se desespere, apenas confie em Cristo Jesus. Porque o nosso Senhor Jesus tem um meio de trabalhar nas nossas vidas, que muitas vezes nós não vamos entender. Você vê aqui, ó, a graça removeu o odor do pródigo e expulsou o ódio de Paulo. Olha só o que a graça fez através de Cristo Jesus. E promete fazer o quê? O mesmo com a sua vida, com a minha vida e de todos aqueles que o querem receber esta graça e viver esta graça. Amém? O nosso Senhor Jesus é maravilhoso. Olha aqui Isaías, 43, versículo 25, olha só. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu e você pedimos ou esperamos. Então, o que nós aprendemos aqui hoje com essa mensagem? Que através de Cristo herdamos misericórdia em abundância. Porque a misericórdia do Senhor nas nossas vidas não tem fim. Renova-se cada manhã e grande é a tua fidelidade nas nossas vidas. Então, o suficiente para cobrir uma vida inteira de erro. Então, esse é o nosso Senhor Jesus. Aí, se eu fosse você, eu não perderia essa chance jamais de querer ser alcançado pela graça, que ela vai nos aperfeiçoar a cada dia, para que eu e você possa estar da maneira que agrada o nosso Senhor Jesus. E isso não é gratificante? Eu te pergunto nessa manhã. E olha só, mais um versículo aqui para vocês. Hoje nós vamos estar meditando nos versículos bíblicos. Romanos 3, 24 e 25. Pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Glória a Deus, aleluia. Se eu fosse você, eu glorificava aí do outro lado. Então, isso nos mostra que Deus tem o quê? Graça suficiente para resolver qualquer problema, qualquer dilema que eu e você enfrentar, para enxugar toda a lágrima que você derramar, oh glória, e responder a tudo que você perguntar para Ele. Ele tem a resposta certa para cada um de vocês. Amém? Ele só está esperando você. Ele bate todos os dias na sua porta, que é o seu coração. Ele só está esperando você abrir. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é educado. Ele não vai entrando de qualquer maneira na minha, na sua vida. Ele pede permissão. E quando Ele entra, meus amados, jamais Ele vai sair da sua vida. Você pode até querer ou tentar, mas depois que você fez uma aliança com Cristo Jesus, eu sempre falo, não tem mais como eu e você voltar para trás. Se nós tentar voltar, aí nós vamos ter que arcar com as consequências. Mas o melhor de tudo isso, que mesmo acontecendo tudo isso, Ele vai estar de braços abertos esperando a sua volta, o seu arrependimento, para que você possa desfrutar desta graça imerecida que Ele conquistou através do Filho, que é Jesus Cristo, por você e pela humanidade toda.
se esqueça disso. Amém? Esse é o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu ficar lendo mais um versículo aqui para vocês. Ó, Efésios 4:32. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Olha só a palavra-chave para mim e para você nesta manhã. Olha só o quanto o perdão é importante nas nossas vidas e nas vidas das pessoas. E quanto a bondade também é importante. Ser uma pessoa atenciosa com as pessoas. Isso conta muito para o nosso Senhor Jesus. E você pode ter certeza que você nunca será chamado para dar a alguém mais graça do que Deus já lhe deu. Ele já nos deu tudo. Então basta eu e você fazer o que Ele pede. Amém? E nunca desista de ser essa pessoa boa, esta pessoa atenciosa. Serve tanto para o homem como para a mulher. Por quê? A palavra nos ensina que a graça não é cega. Não. Ela vê perfeitamente a ferida de cada um. Mas prefere ver mais ainda, olha só, o perdão de Deus. Que nós venhamos nessa manhã perdoar. Não importa o que fizeram para você, ou que continua fazendo, mas continua perdoando, continua amando. Aliás, você nunca vai sair perdendo, você sempre vai sair ganhando. Quando você deitar na sua cama, no seu travesseiro, você vai ter paz. Porque não existe uma coisa mais melhor e maravilhosa dentro do nosso coração quando nós tenhamos paz com nós mesmos e com as pessoas que nos rodeiam, que nos cercam. E é isso que Cristo quer passar para mim e para você nesta manhã. Então aproveita esta graça que está sendo oferecida para você. Não só hoje, mas como todos os dias. Amém? E vou deixar mais um versículo aqui para vocês. 2 Pedro 3,18. Cresçam na graça e no conhecimento de o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esta é a palavra final para você nesta manhã. Que você receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, que nesta manhã, em nome de Jesus, obrigada, Pai, por essa mensagem. Obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui trazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que aonde essa mensagem chegar, que todos possam entender que é somente através da graça que o Senhor nos ofereceu que nós vamos conseguir ser melhor, que nós vamos conseguir viver a transformação dia após dia na Tua presença. Pai, que nesta manhã, em nome de Jesus, vai visitando a cada casa, a cada vida, vai visitando, papai, a cada cidade, a cada país, vai visitando a nossa nação toda. Tantas coisas acontecendo de ruim, também tantas coisas boas acontecendo no nosso meio. E eu sei que tudo está no Teu controle. Mas como a Tua palavra ela é verdadeira, no
nos diz assim nesta manhã: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Então, essa mensagem nesta manhã, Pai, eu creio em nome de Jesus, que não é só para a minha vida, mas é para a vida de todos aqueles que existem na face dessa terra. Ouvir a tua voz e obedecer, e clamar pelo teu nome. Esta promessa se cumprirá na vida de cada um. Que nesta manhã, os teus filhos e filhas possam entender que tudo o Senhor fez, tudo o Senhor criou e tudo o Senhor formou. E que eles possam nesta manhã receber a tua presença, que é a razão de nós estarmos aqui hoje. Que a tua misericórdia alcance a cada um dos teus filhos, desde o ventre até o mais velho. Que nesta manhã o Senhor cobre a cada um deles com teu sangue e reveste a cada um de toda a armadura espiritual, em nome de Jesus. Amém. E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração nesta manhã, e eu agradeço mais esta rica oportunidade, em nome de Jesus.